Boa noite, estamos aqui em mais um Vida Abundante Entrevista. Aqui você fica sabendo das maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um dos nossos membros aqui da Igreja Batista Monte Oreb e de outras pessoas também, que não sejam especificamente da Monte Oreb. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Adelson, que vai contar a sua história. A sua esposa foi quem inaugurou o programa Vida Abundante Entrevista, né, Isabela? Sim, pastor. E você está aqui agora complementando, então significa que Deus fez muita coisa na vida da família. E aí, Adelson, como é que foi seu encontro com Jesus? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar tantas maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Como o senhor falou, Isabela foi a primeira que veio aqui na entrevista, mas tem muito mais coisa que o Senhor tem feito por nós. E o meu processo de conversão depende um pouco da conversão de Isabela. Passou primeiro por ela. Quem foi que chegou primeiro a Jesus? Foi você ou foi ela? Eu sou de uma família, pastor, católica, daquele bem tradicional, né? Aqueles católicos que estavam todo domingo na igreja, não faltava uma missa, seguia todos aqueles conceitos que tem, né? E na realidade, Isabela acabou passando por um processo de conversão primeiro, e eu acabei indo com ela. Eu não tive assim o que a gente fala assim, que você teve aquele choque que era totalmente errado e agora aceitou Jesus e mudou completamente de vida, porque a minha vida sempre foi pautada nas questões éticas, no ensino que meus pais, apesar do ensino religioso que teve, mas tem toda uma questão de ser correto da pessoa. Os valores, né? Morais, os valores éticos. Morais, éticos. Então, que não precisa ser uma pessoa religiosa, às vezes, para ter. Tem ateus que têm até uma certa ética. Ele pode não ter a salvação, porque é através de Jesus. Mas esses valores aí, graças a Deus, que a gente encontra na sociedade. Sim. Então, assim, o meu processo de conversão passou pelo processo de conversão de Isabela, porque nós passamos por momentos muito difíceis no início do nosso casamento. Ela teve um processo de depressão muito forte, e ela passou por essa situação de uma hora para outra. Ela estava até assistindo um programa de televisão, estava tendo um culto, né? E aquela palavra, ela recebeu a palavra. Ela contou isso no testemunho dela, que ela via um clarão, apesar de ser 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e ela sentiu ali naquele momento a presença do Espírito Santo. Então, todos os sintomas que ela tinha inerentes da depressão, ali cessou. Me diga uma coisa, como é ser marido? Pode ser filho, pode ser o marido, pode ser um irmão, pode ser o pai de alguém que está passando por uma depressão profunda. Como é essa experiência? Pastor, não é uma experiência fácil, não. É muito difícil para a pessoa que está no processo de depressão, mas é tão difícil quanto aquela pessoa que está do lado, porque você precisa ter muita paciência, você precisa compreender que tudo aquilo que ela está passando não é porque ela não quer sair de casa porque ela não quer fazer as coisas, não é da vontade dela. Então, a gente primeiro tem que ter uma consciência que aquilo é uma doença. Então, e não é fácil, porque você também tem seus momentos bons, tem seus momentos ruins, mas a paciência acima de tudo e a perseverança. Perseverança, confiar no Senhor, que Ele é que vai trazer o conforto e vai trazer a solução para aquilo. Porque muitas vezes a medicina não traz a solução completa. A cura de Isabela é assim, bem atípica, né? Ela teve uma experiência sobrenatural, que normalmente não é o comum que a gente encontra, né? Mas foi algo assim que muito significativo para ela. Ela marcou isso, marcou a vida sua, marcou a vida da família, né? E vocês atribuem assim 100% ao poder de Deus, né? 100% ao poder de Deus. Eu até às vezes brinco com ela, porque quando nós começamos a namorar, tinha uma moça lá na minha rua que ela era, sabe, aquela menina que praticamente era uma beata, que não saía de dentro da igreja católica, e toda a minha família tinha uma pressão para que eu casasse com essa menina, mas eu nem namorei com ela.
Pressão externa. E o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor faz as coisas assim que você não compreende, mas depois que você vê se concretizar as coisas, você compreende o porquê. Isabela, ela quase que nem da igreja não ia direito comigo, mas aí depois, com o tempo, ela começou a ir, a gente foi caminhando junto, e ela teve esse processo de libertação. E isso foi um processo assim que é muito claro para a gente, que foi Deus, a ação de Deus na vida dela. A palavra, a gente não esquece, porque está lá em Marcos 2, a partir do versículo 3, que fala daquele paralítico que desceu, os 4 amigos desceu e o Senhor libertou aquele paralítico da doença. Então a gente não esquece, porque foi muito forte. E aí a gente agora até brinca assim, porque eu também achava que eu deveria casar com outra menina lá, porque já era da igreja e Isabela não frequentava a igreja, ela ia comigo assim. E depois todo esse processo, para que ela não desistisse, né, daquela bênção que ela recebeu, ela começou a frequentar a igreja evangélica lá em Jacobina. Eu comecei a frequentar com ela, assim, ia para poder ela não desistir daquilo, mas eu ainda continuava indo na católica. E teve até um fato assim que eu acho que Deus prepara tudo. Deus, às vezes, a gente não compreende. No dia do batizado dela, ia ter uma final de um campeonato que eu estava disputando em Jacobina. E aí você imagina para onde que eu fui, né? Eu fui disputar a final do campeonato e acabou que a gente perdeu o campeonato. Eu acho que isso ajudou Mas assim, aí foi um momento um pouco triste para ela, assim, mas eu acho que Deus não faz nada à toa. Eu acho que tudo isso aí serviu para que depois eu ficasse um pouco mais firme e continuasse com ela. E aí, assim, o meu processo de conversão, eu considero que foi um processo lento. Durante esse acompanhamento que eu fui tendo para que ela não retornasse, eu comecei a ver coisas diferentes e coisas que eu passei a perceber que estava errado no que eu frequentava antes. E foi a partir daí que a gente começou a seguir. E essa história do seu filho, como é que foi esse momento tão estressante e especial ao mesmo tempo? Nós temos 3 filhos, né? Isabelle, Isaías e Isaac. Cada um deles tem uma história distinta. Isabelle, ela nasceu já no primeiro ano de casamento, quando esse processo de depressão estava muito forte. Eu achei que seria solução, mas não foi solução coisa nenhuma. Foi uma alegria para a gente. Quando ela nasceu, a Isabela estava com depressão? Estava. Você imagine como é que uma mãe que não tem nem energia para cuidar do próprio filho, né? Da filha. E no nascimento de Isabelle teve um agravante, que eu tinha uma viagem pela empresa marcada, eu combinei a viagem, e era uma viagem para o exterior, fui para a Suécia, e a previsão do nascimento de Isabelle era início de junho de 2003. Só que quando eu estava lá, eu retornaria dia 24 de maio para participar desse nascimento de Isabelle. Aí ela acabou nascendo prematura, teve que ir para a UTI neonatal, teve que ser transferida para Salvador, e eu só fui chegar 10 dias depois. Imagina. Já foi uma dificuldade a com a Isabelle. esposa com depressão e a filha na UTI. Tendo estresse, que passar por tudo isso. E você sabendo de tudo lá, né? Era difícil saber, porque a gente, naquela época, não tinha celular, acesso a e-mail era restrito, porque em 2003 não tinha muito Sim, acesso. É verdade. Era o pessoal da empresa que fazia, às vezes, a ponte para mim, para conseguir fazer o contato. Teve uma série de situações assim, mas eu acho que foi tudo preparado por Deus para poder fortalecer depois Isabela a cuidar da nossa filha, porque mesmo com toda a depressão, ela cuidou toda a infância de Isabelle de forma muito boa, né? Apesar de toda a depressão. Você está falando aí, eu estou me lembrando que hoje eu estava viajando, teve um engarrafamento na BR, um acidente, e eu estava conversando com um caminhoneiro do Rio Grande do Sul, e ele dizendo que ele estava na estrada há 3 meses e o filho dele tinha nascido e ele não tinha visto ainda o filho dele. Aqui no Brasil, né? Você estava lá na Suécia. Não é fácil, não. Imagina. Então, assim, Isabelle nasceu e a gente morava em Minas na época, nós mudamos para Jacobina. E aí começou o desejo de ter o segundo filho, para ter um casalzinho pelo menos, que era o nosso desejo, né? E só que nós descobrimos que ela aí agora tinha um problema de tireoide.
E esse problema de tireoide impossibilitava ela de engravidar. E foi passando o tempo, ela tinha uma médica em Feira, e começou a fazer um tratamento para poder engravidar. Mas ela tinha um problema de tireoide, que a médica falou assim, ó, não tem como engravidar, nós podemos fazer um tratamento e vamos ver o que é que dá, né? E a gente fez a primeira consulta com essa médica, mas era difícil ter que ir de Jacobina para Feira. Aí um dia essa médica nem era cristã. Ela chegou para a Isabela e falou assim, você não tem fé em Deus, não? Deus usa todo mundo, né? Aí caiu a ficha e disse, não, peraí, nós somos servos de quem, né? Nós somos servos do Senhor, Todo-Poderoso. Então, a gente começou, assim, em oração, né? E entregou esse desejo que nós tínhamos a Deus. Mas continuou passando tempo e não engravidava. Nada. Não engravidava. Isso eu não esqueço, porque teve um dia, ia ter um show de André Valadão, lá em Jacobina. E André Valadão tinha lançado aquele CD Milagres. Então, a gente ia para esse show, ela se vestiu e estava se achando gorda, né? E a mulher coloca aquela cinta, aquele negócio, e se aperta e vai para o show toda apertada. E quando André Valadão cantou a música Milagres, ela teve um sentimento assim de que estaria grávida. Ela sentiu, né, através daquela canção ali. E ela não falou nada para mim. No outro dia fez aquele teste de farmácia e deu positivo. Aí foi que Isaías nasceu, assim. Por isso que eu falo, a história dos meus filhos na nossa vida é presença de Deus o tempo todo. É presente e presença de Deus o tempo todo. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Deus é dele, né? Os filhos nossos é dele. E ele nos empresta para criar aqui, para a gente educar, colocar nos caminhos. Mas pertence a ele, né? A gente está emprestado, né? Está emprestado. E estamos tentando cuidar né, da melhor forma que tem. E aí, assim, aí nasceu Isaías. Isaías foi um dos que o nascimento dele foi o mais tranquilo. Foi o mais desejado, assim, na época que teve os problemas da tireoide, mas o nascimento, a gestação e o nascimento foi tranquilo. E aí o nosso pensamento era fazer a laqueadura. Só que a médica, pela idade de Isabela, ela nos aconselhou a não fazer. E nós acatamos isso aí e ficou, mas aí ficou para fazer depois, né, quando tivesse com a idade mais avançada. E aí tem uma história do terceiro filho que essa eu considero a mais engraçada, que nós chegamos à idade que a gente queria, de fato, ficar com o casal, e para que Isabela não fosse submetida à laqueadura, eu marquei a cirurgia para mim. E estava tudo certinho marcado. Um dia antes de eu ir para o hospital fazer a cirurgia, o gerente lá da minha empresa me liga e falou para mim, Adelson, amanhã tem uma reunião em Goiás e eu quero que você vá, você precisa ir lá. Eu disse, não posso, porque amanhã eu tenho uma cirurgia. Aí ele, depois você faz essa cirurgia. A reunião é mais importante que essa cirurgia sua aí. E aí eu viajei, fiquei lá uma semana, eu acho. Aí quando eu voltei, Isaquinho apareceu. Uma coincidência, Deus. Foi uma coincidência. Jesus-incidência aí. É porque, rapaz, eu acho que nada foge do controle do Senhor, né? Eu já me acostumei, a gente no começo, talvez, da vida cristã, ainda luta contra aquelas coisas que a gente diz assim, sorte, azar. Hoje em dia eu não encaro mais nada como sorte e nem mais nada como azar. Plano de Deus. Tudo tem um plano de Deus. Cada evento da nossa vida não foge ao controle dele. Então, eu aprendi, por exemplo, a não reclamar de quase nada. Não vou dizer que eu não reclamo de nada, não, mas de quase nada. Eu procuro ver, em algum momento, Deus vai fazer isso daqui fazer sentido para mim. Agora, talvez eu não esteja entendendo, mas em algum momento isso aqui vai fazer sentido. Eu tenho essa certeza, sim, pastor. A gente está numa evolução contínua, né? Nós nunca chegamos... Agora eu tenho uma boa notícia para você. Eu estava vendo um cálculo de uma revista, tem revista que faz, a americana faz cálculo para tudo, né? Sim. Disse assim que um filho de classe média, na média, gasta entre 300 e 500 mil reais até os 21 anos, viu? Você tem 3? É só multiplicar. 1,5 milhão aí. Mas quando a gente fala assim, Deus está no controle de tudo. Eu aprendi a parar de reclamar de pneu furado, uma série de coisas que às vezes acontecem na nossa vida,
que hoje eu tenho a certeza que são livramentos que o Senhor coloca. Sim, com certeza. Na nossa vida. Com certeza. Então, assim, Isabela engravidou de Isaac e ela tomou aquele choque, né? Como é que eu vou criar 3 filhos? Deus proverá. Pode ficar tranquila que Deus proverá. Meu problema, eu tenho 2. Meu problema de ter 3 é que eu pensava no carro. Porque se é eu, Emília, 2 meninos, 4. Minha sogra que anda comigo o tempo todo, 5. E na época a babá. Eu digo, e agora? Aí comprando dublou uma Kombi. Eu comprei na época uma Zafira, que era 7 lugares. Então, assim, Isaac foi o último. A esse a gente passou por prova na gestação. Porque com 6 meses Isabela tomou um susto lá em casa e começou a perder o líquido amniótico. Aí eu levei ela para a feira, chegou em feira, ela ficou internada. A médica de feira ficou com medo, porque não tinha UTI neonatal na cidade disponível. E falou, eu preciso fazer a regulação sua para ir para Salvador. E só que ela não conseguiu fazer a regulação, porque não tinha vaga nos hospitais em Salvador. E aí o que é que ela falou para a gente? Vocês vão. Eu achei assim, no momento até uma irresponsabilidade da médica, mas eu tinha no meu coração a consciência de que Deus estava no controle de tudo. Então, eu tirei a Isabela do hospital, do EMEC, perdendo líquido, e fui para Salvador sem saber se tinha vaga. A gente foi lá para o hospital. Muita coragem. A gente foi lá para o Hospital Português, e lá a recepcionista falou, olha, nós não temos vagas. Se vocês vão fazer um exame para medir, eu não lembro o volume, como que se mede o volume amniótico, mas era tipo assim, se tiver até 50% do volume, ela não fica internada. Uhum. Aí ela foi fazer ultrassom para medir o volume do líquido, se eu não me engano, acho que tinha 30% só. E eu até dei graças a Deus, porque ela ficou internada. No limite, E aí ela ficou lá um tempo, né, acho que uns 15 dias internado, quando Isaac completou 7 meses certinho, que os médicos queriam esperar a idade de corte, que eles falam que é para fazer a cirurgia. Com 7 meses certinho, no dia que fez 7 meses, ele nasceu de parto normal, sem nenhuma complicação, mas nasceu com 1,5 kg, cabia na mão do... Com 7 meses ele nasceu de parto normal? Parto normal. Teve contração? Ela chegou a ter contração? Ela teve contração, parto normal. Ela estava tendo contração, aí teve uma médica que estava dando remédio para gases, porque achava que era gases, porque não achava que era possível. Com 7 meses é muito raro. E aí quando fez o exame já tinha 10 centímetros de dilatação e já foi correndo já, nem na maca não colocou, na cama mesmo, no leito já levou. Isaac nasceu tranquilo, ele era pequenininho, dava 1,5 kg só. Teve que ficar na UTI neonatal, a gente passou por todo aquele processo de ficar indo para o hospital para ela ficar dando leite lá, né? Mas eu, sinceramente, eu achei que, eu olhei assim e disse, esse não vai vingar, não. Porque era muito pequenininho. Ele coube na mão do médico. Mas o Senhor cuidou de todas as coisas e uns 15 dias depois ele atingiu o peso, que é o limite, eu acho que são 2 quilos, se eu não me engano. E ele já teve alta. Desse dia para cá, quem conhece Isaac sabe como que ele é esperto. Com certeza. Pimentinha. Nem doença, nem gripe não tem, graças a Deus. É verdade. E seu coração que andou aí mais apanhando do que batendo? Você, Jairo, tem uma história cardíaca interessante, né? O meu coração... Eu falo uma coisa assim, que... Quando a gente estava falando da conversão, eu comecei a acompanhar a Isabela para que ela não desistisse. Mas eu comecei a ver as práticas erradas que eu tinha. E aí essas práticas eu vi que eu tinha também que estar acompanhando ela, não só para ela não desistir, mas para que eu pudesse me libertar também de tudo aquilo. Então a gente, até a nossa mudança para a Igreja Batista aqui, para a vinda nossa para Monte Oreb, foi muito em questão dessa sede que nós tínhamos de aprender mais da palavra. Eu lembro de uma frase que você me falou, você diz assim, agora que eu estou aprendendo ao que é ser um cristão. Isso, exatamente. E eu tenho uma frase que eu acho muito bela, que fala assim, para que a gente lê a Bíblia? A gente não lê a Bíblia para ter conhecimento, a gente lê a Bíblia para ter uma mudança de vida. Porque se eu ler a Bíblia somente para ter conhecimento... Tantas pessoas aí que faz isso, mas não tem a salvação, né? O diabo conhece de Gênesis e Apocalipse. De Gênesis e Apocalipse. Então, eu acho que esse foi um fator primordial, essa sede por conhecer.
Essa questão de saúde que eu tive, na realidade, eu sempre gostei de jogar bola. Quando foi em 2016, eu tive um problema no joelho, um problema grave no joelho. Teve abertura do ligamento anterior cruzado. E aí me impediu de jogar bola. Aí eu ficava naquela tristeza, aquela coisa. Fiz a cirurgia, a recuperação é muito lenta. Quando eu estava ainda fazendo fisioterapia, ainda usando a muleta, o Senhor usa qualquer pessoa para nos passar um recado, né? Uhum. Teve uma pessoa que é até cliente de Isabela, que chegou para mim e falou, olha, esse problema no joelho seu, ele não é à toa, é porque Deus tem um cuidado maior com você em relação a outra coisa. Falou isso e saiu, ela não me conhecia. E eu fiquei com aquele negócio na mente, pensando o que é. Aí depois eu voltei a jogar bola, mas quando eu voltei a jogar bola, eu estava sentindo um cansaço. Assim, um batimento forte, né? E no exame periódico da empresa, sempre faz o eletrocardiograma, deu um bloqueio átrio-ventricular, já em 2017. Aí o médico do trabalho lá da empresa me pediu para procurar um arritmologista, né? Fiz todos os exames, aí foi constatado esse bloqueio e foi constatado uma arritmia que o médico lá de Salvador, lá da Santa Isabel, solicitou um procedimento chamado ablação. E você coloca um catéter pela veia femoral e você dá um choque para tentar corrigir essa arritmia. Uhum. Então ficou tudo marcado, tudo certinho. Isso foi em 2018. Eu marquei a cirurgia, fiz todos os exames. O médico me tranquilizou, disse que era um procedimento muito tranquilo, que faria o procedimento e na mesma hora eu ia para casa. E aí chegou o dia, eu fui para o hospital com Isabela. Na hora que eu fui dar entrada no hospital para poder fazer a cirurgia, aí a atendente me falou, olha, eu não posso internar você agora porque não temos UTI disponível. Aí eu achei estranho assim, mas o médico falou que não precisava UTI, porque é um procedimento extremamente simples. Aí ele, olha, procedimento, sempre que vai ter alguma cirurgia, e ainda mais cardíaca, que tenha UTI disponível, porque você pode ter alguma complicação. Aí eu até falei para ela, liga para o médico, que ele vai liberar a fazer esse procedimento sem a UTI, sem a disponibilização da UTI. Aí ela ficou fazendo umas ligações lá, quando foi 10 minutos depois, já me chamaram para a sala. E todo esse processo, a internação, teve dificuldade até para colocar o soro. A gente passa assim por situações, até minha esposa na hora, a Isabela, a moça me deu uns 4 ou 5 furos, porque é difícil de pegar a veia. Aí ela fez uma oração assim, aí na hora pegou o soro, já na hora os médicos, aquele pessoal que leva a gente até o centro cirúrgico, já estava tudo esperando, falando que já ia vencer o prazo, porque tem outras cirurgias, porque isso né, tem tempo marcado para tudo. E aí, quando eu entrei lá para fazer esse procedimento, essa ablação, e na hora que eu acordei, eu já estava numa UTI, com um marca-passo provisório. A UTI, eu nem perguntei como foi que apareceu, eu sei que foi a mão de Deus que colocou ali. Porque o que acontece? Quando fez o procedimento de ablação, a minha pulsação estava 38 pulsos por minuto. É muito baixa. Normalmente, um adulto é em torno de 65, ninguém 70. Sobrevive com isso, não. Então, eles já fizeram isso com urgência, colocaram um marca-passo provisório. E eu apareci na UTI. Deus providenciou a UTI e colocou lá para disponibilizar para a gente. E, a partir daí, ia começar um processo de liberação de um marca-passo definitivo que o plano de saúde precisava liberar. O médico até falou para mim, você, Adelso, tem que... Provavelmente você fica uma semana aqui, porque esses procedimentos assim, de liberação de marca-passo, pelo custo que é em torno de uma semana. Aí tá bom. Como eu falei, eu aprendi a ser grato em tudo, né? Em tudo dar graças, né? Isso foi numa quarta-feira à tarde. Quinta-feira de manhã eles foram me buscar para fazer a cirurgia, porque o plano de saúde, o médico, as palavras do médico foi para mim, Adelso, de forma inexplicável, eles liberaram na mesma hora. Rapaz, médico vive tanto milagre, né? Pena que ele não acredita, mas
É um milagre atrás do outro que a gente vê Deus agir nessas horas, né? É só a gente reconhecer de onde vem. Não tenho dúvida disso. E assim, aí já foi para cirurgia, foi feita a cirurgia, eu fiquei só um dia no hospital. No dia seguinte, no sábado, eu já tive alta, fiquei na casa da minha irmã em Salvador. E assim, hoje eu consigo fazer tudo. Eu vou jogar bola, mas é lógico, eu jogo bola com os meninos para não. A única coisa que você não pode levar é uma pancada forte para não quebrar o aparelhinho. Mas o resto, eu costumo até. Agora na porta do banco você passa por trás, né? A única inconveniente é você ter que passar por fora do raio-x. Né? Mas eu costumo brincar muito que eu não sou grupo de risco do Covid, né? Que eu tenho só um problema elétrico. Né? Eu não tenho problema. O meu problema cardíaco não é nenhum problema maior, assim, é só um problema elétrico. Né? Mas graças a Deus recuperado, assim, tranquilo. Eu vou fazer um jogo de perguntas e respostas aqui. Uma gratidão que você tem a Deus. A minha família. Eu acho que a minha família é um presente do Senhor. Um momento triste da sua vida. Não diria triste, mas um momento preocupante. Foi na doença de minha mãe. Porque minha mãe hoje, ela não fala, ela teve AVC, então foi um momento de muita preocupação e tensão na nossa vida, mas confiando no Senhor. Um momento alegre. O nascimento de Isabelle, quando eu fui buscá-la no hospital, ela ficou até no Hospital Santa Amaro. Eu não esqueço disso, porque eu tremia o corpo todo. A alegria era tanta de você ir buscar a sua filha, assim, sua primogênita, né? Eu acho que foi o momento mais alegre que eu já passei. Meu pai, quando eu nasci, ele dizia que ele tinha preocupação de eu ser trocado na maternidade, né? Aí, quando ele chegou na maternidade, tome conta do meu filho, tome conta do meu filho. Aí a enfermeira, não se preocupe não, seu Ramalho, só tem ele de homem, o restante é tudo mulher. Não corre risco de trocar, não. Isabela tem uma história que ela tem uma mancha assim no pé, uma mancha de nascença bem grande. Aí a enfermeira disse, você não fica tranquilo, não vai ser trocada não. Não tem como trocar, não. E é engraçado que assim, a minha família é muito tradicional, então esse negócio de brinco, cabelo grande, tatuagem, essas coisas era excluída, assim, né? Essa meninada nova agora é que já vem um pouco mais com essas coisas. Mas a primeira vez que eu levei a Isabela lá em casa, minha mãe foi colocar um óculos para ver se aquilo era uma tatuagem no pé. Arrancar com bucha de aço. Um pedido para Deus, o que é que você faria? Se Deus te aparecesse como apareceu para Salomão e perguntasse assim, pede-me o que tu queres. Eu vou repetir o pedido de Salomão. Sabedoria. Porque a gente precisa ter muita sabedoria. E esses meninos emprestados que o Senhor nos deu, não é fácil de educá-los. Então, eu peço muita sabedoria a Deus, principalmente na criação deles. Com 3, você vai ter que ter muita sabedoria mesmo. Deus vai ter que te ajudar, porque cada filho é uma história completamente diferente, né? E cada momento da nossa vida também, a gente está num crescimento, né, constante, e a gente tem que se adaptar a eles e eles se adaptarem a nós, né? Para encerrar, o que é que você gostaria de deixar aí para nossos amigos e irmãos aí que estão nos assistindo aí no YouTube? Eu repito uma coisa assim que serviu para mim, para a minha vida, é o que eu falei. A Bíblia tem ensinamento para tudo. Mas não queira ler a Bíblia somente para ter conhecimento. Leia a Bíblia para que você tenha uma mudança de vida. Uma outra coisa importante é que Deus, por mais que às vezes você ache que está demorando uma resposta, que na sua vida não está sem solução, mas Deus não perdeu o controle de nada. Tem uma frase que até o pastor da Lagoinha fala, que eu acho muito bacana, que ele fala assim, Deus não está demorando, Ele está só caprichando para quando dá aquilo que você precisa, ser o melhor para você. Então, espera com paciência, que o melhor virá na sua vida. Amém. Obrigado aqui, Adelso, por estar dividindo sua intimidade, suas experiências com Deus. Deus vai lhe dar ainda muitas outras histórias e experiências, né? Amém. É um crescimento. Quando a gente é impactado por Deus, quando a gente é ferido por Deus, né?
como Jacó foi ferido, aí ele muda o nosso jeito de caminhar. A gente passa agora a ter um andar ferido por Deus, ou seja, a gente tem a marca dele. E essa marca dele, sabe, ela faz toda a diferença na vida do homem. É antes e depois. Obrigado, Adelso, pela sua entrevista. E agora fique com o nosso momento musical. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.